Então, nós estamos aqui, eu, sou Fábio Barbieri, sou professor de História das Ideias Econômicas e de Microeconomia, e, no momento, eu sou coordenador do curso de Economia, e aqui da FEA, em Ribeirão Preto. Na sala, nós temos 2 alunos, para que eu não possa mentir sozinho aqui sobre as características do curso, então é bom vocês terem a visão de mundo sobre alunos, né? Como que é o curso. Para não ficar uma coisa que a gente chama chapa branca, né? Uma versão propaganda oficial do curso. Então, nós temos conosco o Tiago e o Lucas, que são 2 alunos que estão fazendo o curso, e também estão prontos para responder as perguntas, as dúvidas todas que todos vocês podem ter sobre o curso de Economia. Dúvidas de várias naturezas. Primeiro, sobre o que é a economia como ciência, como disciplina. Segundo tipo de dúvida é sobre como que é o curso de economia, né? O que é o curso de economia? Se eu prestar vestibular para economia, como que é o curso? Terceira dúvida, como que é a faculdade? A terceira área que a gente pode conversar é sobre como que é a faculdade, a FEA em particular. Essas são as questões, e nós temos aqui 1 hora para dizer tentar ajudá-los na decisão tão difícil na vida, de saber se a gente deve prestar a faculdade de música, balé, economia, medicina, o que a gente faz da vida, né? Uma decisão importante, e nós estamos aqui para conversar. Então, primeira coisa, eu não queria o monólogo, eu queria tirar as dúvidas. Então, quem está assistindo pelo software do evento, né? Pela página do evento, melhor dizendo, entrem, por favor, na página do YouTube, porque a página do YouTube, vocês podem fazer as perguntas pelo chat. E daí eu estou aqui, o tempo vai ser mais útil, nós estamos aqui, se nós respondemos as dúvidas que vocês têm, em vez de eu tentar antecipar quais são as dúvidas que vocês poderiam ter, né? E falar umas coisas que vocês não estão interessados. Então, entrem pelo YouTube e façam as perguntas no chat, e as perguntas serão coladas aqui, né? E a gente pode fazer uma conversa à la carte, né? Uma conversa, não um monólogo, né? Melhor dizendo, né? Ok? Então, façam isso, por favor, quem estiver nos escutando. Enquanto isso, nós podemos fazer um discurso inicial, né, sobre essas questões, sobre o que é economia, o que é o curso, se vocês têm dúvida. Vamos lá. Como que a gente pode começar? Primeiro, a gente pode começar, por que não direito, ou economia, ou engenharia, ou o quê? Né? O que é economia e o que é a profissão do economista, né? Eu esqueci dessa, né? E a profissão do economista, não só o curso em si, né? Uma coisa é a faculdade, outra coisa é a profissão. Então, vamos começar a falar sobre essas coisas, mas não esperem, não, mandem as perguntas, ok? E daí a gente interrompe e retoma essa conversa que nós estamos falando sobre o curso. Primeiro, a gente podia começar sobre o que é economia. Então, a primeira resposta sobre isso é: a economia é uma ciência social, né? Qual é o objetivo dessa ciência social? Toda a teoria quer resolver um problema, né? A física quer estudar como que os corpos caem, como que as estrelas nascem, morrem, e a economia? As pessoas têm visões equivocadas, né? Economia, o que ela não é? Vamos começar aqui, o que não é economia? Economia não é a ciência de economizar, né? Nossa vovozinha fala: economia, você vai aprender a economizar dinheiro. Não, eu posso gastar dinheiro em vez de economizar. A economia não tem nada a ver com economizar dinheiro. Segundo equívoco, economia não é o sujeito que sabe onde você deve investir, de tal forma a ficar milionário, né? Eu não sou milionário, né? Então seria um economista incompetente? Não. Economia é que nem na química, né? Não tem aquela coisa de na alquimia você tinha que transformar os objetos em ouro, né? Ou gerar o elixir da longa vida, né? Você toma um líquido e tem vida eterna, né? As pessoas demandam essas coisas para o químico, para o biólogo, como demandam para a economia uma fórmula de ganhar dinheiro. Só que economista não é o cara que tem uma fórmula de ficar rico ou algo parecido. Bom, então, depois de dizer o que não é economia, o que é economia? É uma ciência que quer responder algumas questões. A questão mais importante, tem um nome feio para isso, vamos chamar de plutologia, a ciência da riqueza. Eu quero saber qual é a causa da riqueza das nações. Esse é o título da obra do Adam Smith, né? Dos primeiros economistas. Por que um país é rico? Por que Estados Unidos é rico e o Brasil é relativamente pobre? Por que a Argentina empobreceu ao longo do século XX? O que aconteceu com a Coreia, que enriqueceu no mesmo período? Por que o Brasil, um dos países que mais cresceu
no século XX, de repente nós estamos com 4 décadas perdidas, né? Então, a primeira questão é estudar a pobreza e a riqueza das sociedades e o desenvolvimento das sociedades como um todo, né? As causas disso. Esse tópico chama crescimento econômico. Para responder isso, nós levamos a uma segunda visão de mundo. A primeira visão de mundo, que era economia e a ciência que estuda a criação e distribuição de riqueza material. Isso no século XIX. No século XX, a economia foi relacionada a sobre uma outra perspectiva, que é a ciência da escolha diante da escassez. Tudo bem, o estado natural é a pobreza da humanidade. Como que a gente sai desse estado natural e começa a ter desenvolvimento? A humanidade vivia 30 anos, as pessoas, e morriam, né? Era uma desgraça, né? Você tinha que ter 10 filhos para um sobreviver. Isso era o normal, né? O que aconteceu que há 300 anos nós vamos a prosperidade cada vez maior, expectativa de vida. Antes você entrava no hospital, era um show de horrores, você ia no hospital para morrer, né? Hoje não, você vai no hospital para sarar, né? O que mudou? Por que nós temos a civilização? Nós temos a arte, a cultura, a ciência, o crescimento, o bem, o conforto, né? O que explica o conforto? Esse é o crescimento. Bom, a economia é a ciência que vai estudar como que nós lidamos com os recursos escassos. Tem muitas coisas que a gente quer, mas não dá para obtê-las todas simultaneamente. Então, a questão principal da economia é saber como que nós escolhemos sobre o que eu devo, que necessidades eu vou atender, em parte, e que necessidades eu vou deixar de lado. Então, é a ciência da escolha. Você está com fome ou com sono? Então, eu vou dormir ou vou comer? Isso é uma questão trivial, né? Mas imagina uma sociedade que tem 7 bilhões de pessoas, né? Com 7 bilhões de pessoas, como é que eu sei se eu devo produzir mais comida ou mais roupa? Eu teria que conhecer todo mundo, né? Mas o IBGE não consegue nem contar quantas pessoas tem no país. É difícil, é caro, né? É por isso que tem a cada 10 anos o censo. Imagina saber não só quem são as pessoas, o que eles querem. Será que o Lucas aqui está engordando ou está emagrecendo? Então ele vai precisar de camisas maiores ou menores? Será que ele vai migrar para Mato Grosso ou vai permanecer em Ribeirão Preto? Tem milhões de questões que decidem, estão relacionadas sobre quantas camisas eu devo fabricar, vender, levando em conta as preferências do Lucas e assim por diante. Como que a gente resolve esse problema se a gente não se conhece? Quem fabrica camisa não conhece quem consome a camisa. Então, o que acontece? As pessoas, no entanto, não estão nadando num mar de camisas, ou se eu quiser uma camisa, eu tenho que ficar 10 anos na fila. Então, como que a gente se comunica para saber o que deve ser feito? Como as decisões são feitas do estilo, eu devo produzir mais comida, ou mais tecido, ou mais educação, ou mais o quê? Nós vamos ver como funcionam os mercados, como as decisões funcionam nos mercados, tanto em competição quanto em monopólio. Né? Depois, nós vamos ver como que os governos funcionam, né? Nós vamos entender como que as decisões no parlamento se referem à alocação de recursos também. Eu devo aumentar a verba para o exército ou a verba da educação pública? Então, a economia trata das decisões de que fazer com recursos escassos. Isso tem uma série de aplicações, né? Bom, mas vamos parar essa nossa discussão sobre o que é economia brevemente para responder a pergunta da Emily aqui, que é a seguinte: no chat apareceu, economia seria o curso perfeito para quem pensa na administração de empresas? É um dos cursos possíveis, né? Bom, a gente pode fazer a pergunta, economia é a mesma coisa que administração? É a mesma coisa que contabilidade? Não, contabilidade se assina balanço, legalmente é assim. Administração, contador, economista, até engenheiros, né? Na faculdade a gente brinca de engenharia, você estuda a mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, mas o mercado financeiro contrata engenheiros. E, no entanto, não vai ter mecânica dos fluidos no curso num banco, né? Bom, o que acontece? Por que eu contrato um engenheiro? Porque o engenheiro é um cara que sabe resolver problemas. Ele estudou cálculo, matemática e sabe resolver problemas. Ele é valorizado. O economista também. Como o administrador, ele tem uma formação multidisciplinar. Em administração, você tem marketing, você tem contabilidade, você tem um pouquinho de direito, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de recursos humanos, um pouquinho de várias disciplinas úteis para administrar uma firma. Na economia também. A maior parte das pessoas que trabalham, que se formam em economia, trabalham no mercado financeiro, mas tem gente que trabalha em ONGs, tem gente que trabalha no setor industrial, no setor agrícola, tem gente que trabalha em consultorias, tem gente que trabalha em banco, fazendo cenários econômicos, tem gente que trabalha em empresas de consultoria e de advocacia para casos antitrust.
pergunta para alguém mais velho, para o seu pai, a Nestlé quis comprar Garoto, daí a Kraft, né, a Lacta não gostou da história. Então tem um negócio chamado lei antitrust, uma outra área de atuação do economista. E o economista pode ser um pesquisador, pode ser um professor, pode ser um administrador de empresas. Então, eu não sei se é um curso adequado para quem pensa em administração de empresa. Você pode ser um administrador, você pode ser um empresário, você pode abrir a sua própria firma. Nossos alunos que se formam, a maior parte deles trabalha no mercado financeiro, vários deles criam negócios, né? Tem vários alunos aqui que se formaram e abriram negócios, importando bens, produzindo alguma coisa, criando consultorias. Tem pessoas que prestam concurso público. Eu diria que a qualidade do curso de economia é que não te amarra. Você não é forçado a fazer uma única coisa. Como a formação é ampla, nós vamos falar mais um pouquinho sobre que tipo de matéria é estudada no curso de economia, te permite estudar, como você vai estudar desde história, até sociologia, até estatística, matemática e filosofia, então te permite trabalhar em vários lugares. Você pode ser tanto um assessor de um vereador, quanto ser o próprio vereador, quanto trabalhar numa empresa pública, quanto trabalhar na universidade, quanto administrar uma empresa. Então, é um curso ótimo, sim, para quem trabalha em empresas. E existe a tal da empregabilidade, né? Quem se forma em economia não fica de pijama esperando o emprego, né? Existem vagas, né? Vocês não precisam nem esperar se formar, né? Vocês entram na faculdade, nossos alunos no segundo ano, a gente até não gosta que eles façam logo no começo, mas as pessoas fazem estágios bastante, né? Eu trabalho em vários tipos de firma. Então, sim, eu responderia de forma positiva. É um curso para quem quer administrar, só que com umas diferenças para a administração, né? Economia é um curso que tem... Como ele está preocupado com aquilo que nós estávamos conversando antes, o que um país fica rico ou pobre, eu tenho teorias, e as teorias usam matemática, e as teorias, para testá-las empiricamente, usa estatística, usa história. Então, no mercado financeiro é muito valorizado esse conhecimento de estatístico, né? E, portanto, embora o objetivo do curso não é te formar como um funcionário de um banco, você é muito capaz de fazer isso porque, dado a tua formação, a capacidade de resolver problema, que no caso, derivado do estudo de teoria, métodos quantitativos, de uma formação humanista. O curso de economia é bom por causa disso, ele não é nem um curso puro de humanas, nem um curso puro de exatas. Não tem tanta matemática quanto o curso de engenharia, e não tem tanta, digamos assim, as matérias de humanidades puras, né? Como teria um curso de filosofia, né? É um curso que tem coisas de várias natureza, e vocês podem trabalhar conforme suas preferências. Se for alguém mais voltado para uma coisa prática, você trabalha como economista. Se vai trabalhar com uma coisa mais abstrata, também você pode, como economista, trabalhar numa coisa mais abstrata. Uma coisa mais engajada com o processo político, você também trabalha em coisas políticas como economista, né? Falei bastante, né? Mais perguntas? Fala um pouquinho mais, Emily, ou outra pessoa que tiver interessado nas perguntas. Eu também passo para o Lucas e para o Tiago para eles falarem um pouquinho sobre qual a expectativa que eles tinham, por exemplo, antes de entrar na economia. Eu achava que era economia antes de entrar, e depois de entrar, não, uma coisa totalmente diferente, né? E esse pode falar também sobre esse processo angustiante de escolher a faculdade, né? Eu mesmo comecei um curso, troquei 2 vezes de curso, né? Fale um pouquinho, Tiago e Lucas, sobre o que é economia, o que é a expectativa de fazer o curso, se é bacana o curso de economia. Tenta convencer o pessoal a fazer economia. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho então do meu processo. Na época que eu estava, em 2018, eu estava lendo os guias da FUVEST, da Unesp, das faculdades no geral, buscando um curso que me chamasse a atenção. E eu lembro de ter ficado com várias opções na minha lista, várias possibilidades, de várias áreas mesmo. Eu lembro de ter pensado em ciências sociais, jornalismo, letras, enfim, e economia. Eu pensei em economia também, estava ali na minha lista, foi o que eu escolhi. Na época, a minha expectativa em relação ao curso era ser algo que tivesse, assim, o que o professor Fábio falou, uma questão mais do campo de trabalho.
Eu lembro, por exemplo, uma dessas que eu citei, eu acho que foi jornalismo, eu pesquisei e eu não me identifiquei tanto com o que eu encontrei em relação ao campo de trabalho. Eu percebi que não era uma coisa que, de repente, eu gostaria tanto. E aí eu acabei optando por economia, nesse sentido. Mas, assim, eu tenho que confessar que eu não sabia de tudo isso, assim. Eu fui meio que também, por mais que eu tenha pesquisado, tenha olhado a grade, tenha olhado tudo isso daí que geralmente a gente olha, eu não estava com todas as informações possíveis, o que acabou sendo uma sorte, na verdade, porque eu gostei do curso, eu estou gostando do curso, e, e eu acho que tem muito, grande parte da razão pela qual eu gostei do curso é por essa questão mais multidisciplinar que ele tem, de abrir várias portas, que nem o professor Fábio brincou bastante ontem do curso, é, só não abre mais portas do que um chaveiro, é uma coisa que eu acho muito legal nele, é uma coisa que me mantém nele. Em relação ao processo de escolha também, uma coisa que impactou bastante foi a questão da cidade, na época, em 2018. E agora também, eu moro numa cidade bem do interior mesmo, bem afastada dos grandes centros, e eu não queria ir para uma cidade da capital direto. Eu queria ir para uma cidade um pouquinho de médio para grande porte, e eu achei que Ribeirão ia ser um lugar legal de se estabelecer. E foi um lugar mais seguro, mas também, assim, com grandes possibilidades, com, com um ar de um centro um pouco maior. Então, isso acabou impactando na minha escolha também. E foi mais isso, assim, eu acho que são coisas que você pode estar pensando, você que está aí na hora da decisão, a cidade, o curso, enfim, são várias coisas que a gente pensa nesse momento. Não sei se o Thiago quer comentar um pouquinho da escolha dele também. Vamos fazer Mas assim, são vamos essas. responder a segunda pergunta da Emily, daí a gente Ok. passa isso. Que tal? Chegou uma segunda pergunta aqui. Então, a administração seria melhor para administrar a empresa e a economia para ser gerente ou trocar a sua empresa própria? Só responder brevemente isso, eu diria que não. Né? Eu tô dizendo, os dois cursos te permitem gerenciar ou ser empresário, os dois cursos te habilitam para as duas coisas. Qual é a diferença na prática? A administração tem matérias mais práticas. Né? É, no cotidiano de uma firma, você pode trabalhar em marketing, as grandes firmas têm marketing, as grandes firmas têm um departamento de contabilidade, outro de marketing, outro de produção, e daí, para trabalhar numa grande corporação, o curso de administração tem cursos voltados para essas práticas. Né? O curso de economia não tem nada disso. Né? Tem menos matérias de administração, na verdade. O que você vai estudar? Você vai estudar uma coisa chamada microeconomia, que é estudar como funcionam os mercados. Depois você vai estudar uma matéria chamada macroeconomia, que é estudar como que todos os mercados se interrelacionam. Então, nós vamos estudar mercado monetário, nós vamos ter teorias sobre o que causa crises cambiais. O que causa a inflação? Teoria monetária, teoria sobre o comércio internacional. Mas tudo isso é útil na firma. Ou seja, na gerência, você está estudando matérias de administração, do estilo como que funciona o RH. Mas para pensar a firma, tomar decisões, também é importante entender o cenário da economia. Então pode ter, na firma, com certeza, sempre tem pessoas que estão pensando sobre isso. Será que o câmbio vai desvalorizar, vai valorizar, vai aumentar o comércio, vai diminuir? Qual é o impacto disso? No meu setor, né, estou trabalhando no setor de sei lá o quê, qual é o impacto de uma economia mais fechada, mais aberta? E tudo isso faz parte das decisões gerenciais também. Então, como economista, você vai poder trabalhar em outros aspectos da firma, ou nos mesmos. Né? Eu diria que a economia ainda abre espaço para outras coisas, para trabalhar em governos, em organizações não governamentais, e além do trabalho gerencial, digamos assim. Por exemplo, para essas teorias que falam o que causa riqueza e pobreza, você vai estudar estatística. Então, finanças, tem administradores que estudam finanças e economistas que estudam finanças. A vantagem do economista é o cara que sabe mais matemática do que um contador ou um administrador sabe. Né? Então, ele sabe uma matemática mais parruda. Não é que nem engenharia, não é um curso de matemática, mas como a gente sabe mais estatística,
Os modelos todos de finanças envolvem conhecimento de matemática, de estatística. Então, mesmo que seja uma área que contadores, administradores, economistas, engenheiros, todo mundo milite na área de finanças, o economista tem uma vantagem de saber trabalhar com modelos econométricos, que são modelos estatísticos. Mas alguém que fez um curso de informática também, né? Porque nós misturamos análise estatística com análise de dados, né? E, portanto, no nosso curso de economia, nós temos matérias agora sobre análise de dados, como lidar com quantidades grandes de dados, por exemplo, né? Então, tanto o curso de administração quanto de economia, ele tem uma empregabilidade alta, que está relacionado por várias questões, mas, como eu disse, não te limita a trabalhar numa firma, nem não tem essa ideia de que a firma própria melhora a economia ou trabalhar numa... A administração te prepara para trabalhar numa grande corporação, mas te dá toda uma experiência que permite que você abra uma firma, ok? Isso, qualquer uma dessas especializações, ok? Mas a diferença é essa, as matérias de economia são mais teóricas e mais abstratas, e as matérias da administração são mais práticas, né? Já o contador, não, o contador tem que assinar balanço, se não tiver aquele conhecimento do contador, é proibido assinar um balanço, né? O economista não tem nada parecido, né? Você pode ter uma opinião, o meu taxista tem uma opinião sobre o que causa a inflação, né? Porque o preço do tomate está aumentando, né? Ele não precisa ter um diploma para fazer isso. Mas a diferença de um profissional, de entender como funciona a economia te dá ferramentas para trabalhar em vários ambientes, seja firmas, seja governos, seja organizações não governamentais, ok? A administração tem um pouquinho menos de matemática, a economia tem mais matemática. A economia tem mais história, a administração tem menos história. Então, eu diria que a economia é mais teórica, a administração é mais prático, no curso. No emprego, tanto faz. Mas no curso, economia é mais teórico e é mais prático o curso de administração. Ok? Continue perguntando outros aspectos sobre isso, fique à vontade. Tiago, eu te interrompi, né? Então, agora fala um pouquinho você também sobre o que você quiser, que achar importante, que possa ajudar alguém que está assistindo a decidir que curso prestar, né? A gente não quer vender o peixe aqui, né? Claro, vocês escolherem economia é ótimo, né? Mas nós não vamos ficar rico ou pobre se virar economista ou não. Então, seja sincero, a gente está aqui para ver as diferenças de um curso para outro. Embora todos nós gostamos de economia, quem faz economia se apaixona por economia, né? Mas o meu objetivo aqui não é te convencer a ser nada. Se você quiser ser dentista, vai ser dentista. Então, pode perguntar sobre os aspectos negativos, positivos, fiquem à vontade, né? Tiago, por favor. Vou contar, então, acho que um pouco do que vocês já falaram, para complementar aí a fala de vocês. A economia, eu cheguei, né, depois de ter escolhido o curso, passei por um processo parecido com o que o Lucas descreveu, de olhar a opção de curso, o que combinava comigo, o que combinava também na questão de vivência. Eu também queria uma cidade um pouco menor, não queria ir para a capital, não queria ir para grandes centros, e acabei optando por Ribeirão, que no final acabei acertando uma cidade incrível, uma cidade maravilhosa. Dei uma procurada assim, né, para saber um pouco mais, cidade super agradável. É uma cidade que ela tem as comodidades de cidade grande, mas ainda tem um certo ar interior. E daí no processo, quando eu entrei no curso, é meio que um choque de realidade, né? Porque você vem com uma expectativa, pelo menos eu vim com uma expectativa do ensino médio, de encontrar aquelas questões que a gente via em economia, na parte de história, geografia, atualidades, e você acaba vendo que é muito mais profundo, é muito mais abrangente. Ao decorrer do curso, você vai aprendendo fundamentos básicos, conceitos básicos, entendendo alguns pensamentos econômicos, algumas teorias, para mais para frente você ir desenvolvendo e podendo caminhar o seu caminho, porque a economia, como a gente já falou algumas vezes, é uma área muito abrangente. Você pode atuar de várias formas e ter intersecções com várias áreas diferentes, né? Por exemplo, a gente tem economia do meio ambiente, economia comportamental, economia do crescimento econômico, e você pode seguir no teu caminho, assim. E daí uma coisa que eu acho legal comentar é esse modelo. A gente tem um curso, né, que você segue, e você tem as optativas, que são matérias que você pode fazer e optar aquilo que você, tua área de mais interesse, assim, né? Ah, se eu gosto mais um pouco de economia do meio ambiente, gosto bastante de meio ambiente. Você vai e pega uma matéria de economia do meio ambiente. Ah, eu gosto mais de história, entender a formação econômica do país. Daí você tem matérias de formação econômica dos países, formação econômica da América Latina. Você vai se aprofundando. Isso eu acho super legal no curso de economia. É diferente de alguns cursos que você vai ficar enraizado
num certo caminho. Você tem uma liberdade muito grande de escolha para se descobrir. Porque é como o professor falou, agora no começo vocês estão fazendo uma escolha que é muito difícil. Muitas vezes a gente não acerta de primeiro, não erra, a gente erra, e é difícil, né? Só que o legal do curso de economia é que permite você, feita a escolha economia, escolher mais para frente, se conhecer e ter um processo. Acho que outra coisa legal comentar é sobre a faculdade. A FEA, né? Por que economia na FEA Ribeirão Preto, não em outra faculdade, outra universidade? Porque tem muitas excelentes, né? A FEA é uma faculdade maravilhosa, assim, não é porque eu sou de lá, não, porque eu faço, porque a gente está aqui. Convido vocês a procurar na internet, dar uma olhada nas fotos do campus. O campus é lindo, maravilhoso aqui, é afastado da cidade, onde era uma fazenda. É super arborizado, gostoso. No presencial tinha vários espaços gostosos, assim, de convívio. É super limpo também, confortável, assim, as salas são bem equipadas. E fora isso, oferece uma gama de oportunidades muito grandes de estar na FEA. A gente tem uma série de núcleos de pesquisa para pesquisa econômica em vários campos. A gente tem entidades estudantis, que são organizações de estudantes para determinados assuntos, né? A gente tem entidades de agronegócio, que estudam liberalismo, entidades que estudam consultoria, as empresas júnior, empreendedorismo social. E você pode ir aproveitando essas entidades e se conhecendo, vivendo cada coisa. É uma coisa assim, que eu recomendo, vale muito a pena. Nesse sentido, assim, também a faculdade é um espaço para você compartilhar, ter contato com pessoas diferentes. Eu tive contato, querendo ou não, com pessoas do Brasil inteiro, contato com gente de culturas diferentes, com pessoas de cursos diferentes, né? Porque o campus aqui de Ribeirão é um campus que tem vários cursos, então você está subindo para o bandejão, você encontra gente da enfermagem, você encontra gente da educação física, e isso é super legal, assim, super enriquecedor para a tua formação, não só profissional, mas para a formação como indivíduo. Eu acho que, assim, nisso, hoje, passando pelo meu terceiro ano de graduação já, eu posso falar que aquela fala que muitos professores, não sei se vocês ouviram, o professor de ensino médio falava, a faculdade é o melhor tempo da tua vida, não sei o quê. É real, de fato, é um dos melhores momentos, assim, por toda essa riqueza de conhecimento e vivências que vocês vão ter. E a economia, ainda mais na economia, aqui na FEARP, que é um curso que te dá oportunidades e possibilidades, assim, inimagináveis. Recomendo muito que vocês façam. É. Bacana, obrigado, Tiago. Vamos falar um pouquinho, te falar um pouquinho mais também sobre a faculdade, né? Não só nós gastamos bastante tempo para falar de que é economia, e eu falei um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Quem se forma, trabalha bastante no mercado financeiro, em firmas, tem pessoas que montam empresas próprias, tem pessoas que prestam concurso público e assim por diante, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o curso aqui. O curso na USP, a USP é uma universidade conhecida pela pesquisa, né? Então não é só um curso. Aqui vocês vão conviver com professores, que o corpo docente todo é composto por doutores, né? E todos eles pesquisam, além de ensinar. E faz parte da tua formação conviver nesse ambiente de pesquisa, né? Não é só uma fábrica de giz, né? Eu brinco, de aula é uma fábrica de pesquisa. Então os alunos podem fazer iniciação científica. O que é iniciação científica? Fazer uma pesquisa, né? Trabalhar junto nos laboratórios, no tipo de questão que cada um dos professores ou grupo de professores costumam trabalhar. Nós temos um grupo grande de economia da educação, então pessoas preocupadas com o que funciona melhor ou pior em termos de práticas educacionais. Tem lá um grupo de vários professores que tem uma casa, e naquela casa gera-se pesquisas com computação, com bastante verba, sobre como que funciona o setor educacional. Então, vocês vão escrever artigos científicos, vão apresentar, vão escrever trabalhos acadêmicos, e isso é uma coisa inigualável na USP, e na universidade em geral, né? Se gostar de uma matéria de biologia evolucionária, você se matricula. Se quiser aprofundar na matemática, faz uma matéria lá na física, na matemática. Isso é uma vantagem que só tem numa universidade, né? Mas no mundo, você até não entra num curso, né? Você entra e faz balé, matemática e entomologia, estudo dos insetos. Daí, depois do primeiro semestre que você fica perdidão, você escolhe que curso fazer. Na USP não é, no Brasil não é assim a tradição, mas na USP, ainda com o fato de ser uma universidade, você pode
fazer matérias. Um colega meu matemático fez uma matéria de Tupi-Guarani, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa da universidade, né? Bom, de qualquer forma, nós temos, então, cerca de 30 professores na economia, todos eles doutores, uns da área de história, outros enfatizam mais estatística, outros mais teoria, é diverso, pessoas com opinião diferente. O curso de economia da USP não é aquela coisa ortodoxa, né? Todo mundo que só faz matemática, ou todo mundo que só faz uma coisa que diz que é crítico, né? Bom, não, aqui não, você tem a diversidade de opiniões em geral, então isso é muito bom, a qualidade da USP. A USP é uma universidade séria. Em época de pandemia, vocês não vão ficar sem aula, por exemplo, é uma garantia que na USP, mesmo que não haja aula presencial, desde o início nós tivemos aulas à distância, não ficamos nenhum semestre parado, então vocês não têm que prestar outro vestibular, fazer qualquer coisa assim, porque a USP sempre foi sério e sempre comprometida com os alunos, jamais iria atrasar a formação dos alunos por causa da pandemia, como é tão comum, infelizmente, em outras faculdades, mesmo públicas. Aqui vocês podem fazer pesquisa, é muito comum nossos alunos passarem um semestre no exterior, é muito enriquecedor, você passa um semestre na Europa, faz matérias, aprende uma outra língua, conhece outra sociedade, volta, a gente estimula isso. Vocês também podem fazer estágios, não é obrigatório na economia, mas é comum, né? A maior parte das pessoas, além de estudar, elas trabalham, né? Fazem primeiro contato com o mundo prático do trabalho numa área ou na outra, durante o próprio curso, né? Então, ou não, uma pessoa pode ser voltada para uma atividade de um grupo de pesquisa acadêmico e fazer iniciação científica e prestar mestrado, doutorado, é aquilo que nós falamos no começo, né? Alguém mais nerd, digamos, vai para a área acadêmica e vai virar professor. Então, ele passa o dia dentro da faculdade estudando, pesquisando. Ou não, uma pessoa é prática, quer abrir a firma. Tem núcleos de empreendedorismo, né? A pessoa vai lá e vai ver palestra de um sujeito que montou uma, aqui em Ribeirão, é muito conhecido pelas cervejarias artesanais. Então, tem um sujeito que dá uma palestra falando qual é a minha experiência para abrir uma empresa no Brasil, né? Então, você é uma pessoa pragmática, você encontra seu espaço na FEA. Se você quiser estudar uma coisa mais teórica, você encontra seu espaço na FEA, né? E fora a vida social, né? Como o Tiago e o Lucas estavam dizendo, o campus é muito bonito, arborizado, tem um lago, é bem bacana, né? A vida da universidade é muito enriquecedora, né? Agora as limitações da pandemia diminuem um pouco isso, mas ainda assim a FEA parece que você está de férias, né? No sentido que é uma fazenda arborizada, é muito bonito aqui, parece que você está num hotel, assim, né? Porque é tudo bastante. Tem um lago cercado de árvores, né? Esse é o ambiente que vocês vão estudar. E não é outros institutos que têm instalações pobres, não. A economia é uma coisa que é interessante e é valorizado. Então, nós temos aqui um prédio com boas instalações, tem computador, sala de estudo, vocês têm acesso à biblioteca, e na USP, em geral, vocês têm acesso a material digital de artigos e livros, o mais amplo possível no Brasil, né, para ter acesso a material de pesquisa, esse tipo de coisa. Então, o nosso curso, ele é um curso de 4 anos, era de 5, passou a ser de 4 anos. Por quê? Porque mudou, era um curso noturno, a partir do ano que vem, do próximo vestibular, esse que vocês vão prestar, vai ser um curso diurno, né, matutino no caso, que te permite fazer estágio à tarde, qualquer coisa assim, e vai ter um outro curso mais voltado ao mercado de trabalho, que passa para a noite, que é um curso de finanças e negócios, né? Foi a apresentação dele 1 hora atrás, né? Então, esses dois cursos vão trocar de turno e o curso da economia vai passar para o período diurno, matutino, especificamente. E o curso vai ter 4 anos, 8 semestres. Com a reformulação do curso, nós temos um espaço maior para matérias optativas, com algumas indicações de caminhos, né? Um caminho de finanças, que é o mercado que mais se desenvolve em termos de oportunidades. Você pode ir para a área de pesquisa em microeconomia ou para a área de pesquisa em macroeconomia. Então, tem algumas trilhas sugeridas para fazer matérias optativas, tem as matérias obrigatórias começam com introdução a todos os assuntos. Depois você tem sequências, teoria microeconômica 1, 2, 3, vocês vão aprender como funcionam os mercados, como que eles se interrelacionam. Isso vai ter aplicabilidades bem
amplas depois, né? Mas tem uma outra área que vai ser de macroeconomia, que vocês vão estudar as políticas dos governos, as coisas que saem no jornal, né? Inflação, desemprego, não sei o quê, né? Como que agora o Paulo Guedes, o ministro, como que ele adota uma política monetária assim, assado, política fiscal, aumenta imposto, diminui imposto, né? Isso são questões macroeconômicas, né? E vocês têm uma perspectiva histórica, né? Usando essas teorias, explicar o que acontece com a história do Brasil, né? O Brasil parou de crescer, né? Uma reflexão que a gente tem. Portanto, a economia, a gente quer saber isso. Será que o teu filho vai enriquecer, vai ter uma vida próspera, ou ele vai viver num país estagnado, que não tem futuro? Né? Essa é a pergunta básica que o economista procura responder. Tem um efeito negativo do economista, que ele lê jornal e fica irritado, né? De vez em quando eu não queria ser economista para não ficar tão irritado assim ao ler jornal, né? Porque nós estamos preocupados com o futuro do país, né? É o tipo de coisa que a gente quer investigar. O que gera sociedades prósperas, democráticas, inovadoras ou não, né? Ou coisas que descambam em ditaduras. Então, a economia tem conexões com a política, tem conexões com a filosofia, tem questões que tangem o direito, né? Economia, law and economics, é uma área que se desenvolve, economia e psicologia também, né? Como é que as pessoas tomam decisões de consumo, né? Passa por questões psicológicas. A economia, então, ela tem fronteiras com outros assuntos, e para entender as teorias, vocês têm que, outra sequência, além de macro e microeconomia, vocês têm que estudar matemática. Além de estudar matemática, vocês têm que estudar estatística. Então, você tem essa parte de formação básica em métodos quantitativos, a parte de formação humanística em história, em matérias de história das teorias. E você tem 2 ramos de desenvolvimento teórico, são as disciplinas básicas, né, que permitem trabalhar em várias áreas diferentes. E depois, eu gosto mais daquilo ou daquilo. Daí tem, como foi dito anteriormente, vocês podem optar pelas matérias da área que você gosta, né? Porque é bem diferente a formação de uma pessoa para outra. Você pode ir desde a economia, como disse, economia do trabalho, para a economia do setor externo, né? Economia internacional e assim por diante. Okay? Então, é um curso organizado em 8 semestres. O último ano tem menos matéria, porque vocês têm matéria optativa, e mais tempo para fazer uma monografia, que é um trabalho científico. Vocês vão trabalhar como pesquisadores, vão investigar um certo assunto que vocês acham interessante. É como se fosse escrever uma mini-tese, né, sobre assuntos econômicos. Então, uma parte também importante, até para coisa prática, não é para ser cientista, não. Né? Vocês precisam elaborar uma pesquisa, um relatório, saber escrever, saber pesquisar. Né? Uma parte importante da formação é saber pesquisar. Né? Nós treinamos o aluno não só a entender a economia, mas a fazer pesquisa. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem na formação. Bom, e eu falei um pouquinho da FEA, sobre as matérias, sobre o nosso currículo renovado, só para ficar concreto, né, que matéria vocês lembram, que matéria vocês gostam mais, qual é a matéria que vocês acharam mais divertido aí, né? Então tem matemática financeira, é uma matéria útil, não é uma matéria que eu vou sair empolgado dela, mas é bem útil para carregar a bagagem pelo resto da vida. Qual é uma matéria que vocês acharam divertida? Puxa, essa matéria eu até faria de novo, que nem ver um filme que eu gosto 2 vezes. Ou não, ou as matérias são todas chatas, mas importantes. Ou não, tem coisas que são fascinantes. Vocês têm alguma opinião sobre essas coisas? Eu gostava da área que eu virei professor, né? Da história das ideias, né? O que o Adam Smith pensava, depois o que o Marx pensava, depois o que o Keynes pensava, o que o Hayek pensava, o que o Walras. Então, os economistas brigarem sobre qual é a causa se os mercados funcionam ou não, o que torna um país mais rico ou não, se os governos funcionam ou não, por que tem corrupção ou não, tudo isso são as questões que eu mais me interessei. E vocês têm matérias que vocês acham mais interessantes? Alguém? Eu tenho sim, viu, professor? Eu lembro, assim, só para citar algumas, eu gostei bastante daquela que foi a introdução às ciências sociais. Foi lá no comecinho do curso, mas eu gostei. Eu acho que ela foi bem introdutória, mas ela trouxe uns questionamentos bem bacanas sobre o que é ciência, o que é uma pesquisa, o que a gente faz ali na faculdade, o que é economia, né? E eu gostei bastante dela. E, assim, microeconomia, teoria microeconômica, né? Eu fui gostando cada vez mais. Começou na 1,
A 2 eu gostei mais, e chegou na 3 no semestre passado, eu realmente me diverti em alguns momentos, então eu gostei bastante. Eu acho que eu posso citar micro 3, então, porque foi uma coisa que me pegou, chegou na hora da prova ali, eu nunca tinha sentido isso de gostar de fazer uma prova, mas aconteceu, gente, foi muito legal. Acho que eu É. posso citar essas matérias. Só para ficar mais concreto, em micro 3 você vai estudar questões desde bens públicos, né? Quantos submarinos o governo deveria comprar? Ou estudar decisões coletivas no Congresso, a economia das decisões. Será que as decisões dos deputados refletem as preferências dos eleitores ou não? E qual é o tipo de regras de votação que fazem com que os deputados reagem melhor ou tenham medo dos eleitores ou não? São questões que são relações entre economia e política, que são discutidas no curso de Microeconomia 3, por exemplo. Discussão do papel do Estado na economia, né? Outra questão bem interessante para discutir em Micro 2. E Micro 2 é monopólio e competição, né? Que nós vamos interpretar todo mundo em termos de instituições que levam a um comportamento competitivo ou monopolista, e isso vai influenciar o crescimento econômico ou não. Então, a análise econômica é institucional, quais são as regras do jogo, por assim dizer, ou normas do país que fazem com que uma sociedade avance ou não avance. Né? É uma área bem interessante. E daí, quando você estudou matemática, era chato, né? Tem que estudar essa derivadazinha, que é uma coisa do cálculo, mas depois que é chato, mas é um investimento que depois de um ano você foi usar essa teoria que ele achou divertida, ele usou um pouquinho da matemática, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Vocês não vão pôr um foguete no espaço, né? Não vai passar o dia estudando matemática, mas é uma matemáticazinha que vai ajudar a entender o mundo, e vai ser prático no mercado, vai ser útil, né? E que tipo de matéria o Thiago gostou? Olha, eu tenho da economia as matérias que eu mais gostei até agora. Uma delas é macro 3, que é a economia do desenvolvimento, né? Você estudar como os países ficam ricos, o que faz um país ser rico ou não. E eu estou gostando muito de economia da América Latina agora, que eu estou cursando, que é uma matéria super legal, que a gente vê bem na prática, todas as teorias que a gente estudou, a gente vê aplicadas a um contexto histórico agora, né? Da formação da América Latina. Mas acho que, fora isso, também eu gostei muito de disciplinas extracurriculares, né? Que você comentou que seu amigo fez Tupi. Eu gostei muito de fazer Mindfulness, tinha uma administração que era super legal, e uma matéria de empreendedorismo oferecido pela PRG, né? Isso foram muito bacanas também, mudaram muito, assim, me impactaram muito na vida real. Ok. Então, acho que a gente poderia terminar a nossa conversa eu recapitulando brevemente o básico do curso, né? Deixa eu apresentar aqui um PowerPoint que tem um resumo das informações que eu queria passar para vocês, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver só um minuto. Tá? Então, primeiro ponto, o que é economia? É uma ciência que estuda a alocação de recursos escassos a fins alternativos. Tem escassez relativa, ou seja, não dá para fazer tudo que a gente quer, eu tenho que escolher. Portanto, tem que comparar custo com benefício. Microeconomia, eu vou estudar os mercados, como é que funciona monopólio, competição, ou seja, decisões descentralizadas e depois decisões coletivas, né, nos governos, e ver se os governos funcionam, e se os mercados funcionam ou não. Depois a macroeconomia, o que torna um país próspero, democrático, não? E quais são a crise das causas econômicas que geram inflação, né? Quais são os impactos do comércio internacional maior ou menor, o que causa a inflação e como se relaciona com moeda. São as várias questões relacionadas à ciência econômica, né? Bom, agora o próximo tópico, isso aqui é a ciência econômica. Depois de estudar tudo isso, como eu disse, você tem um ferramental matemático, estatístico, teórico para resolver problemas no mercado. Então, onde trabalha o economista depois de estudar essas coisas divertidas? Né? É variado o mercado de trabalho. A maior parte dos alunos trabalham em instituições financeiras, mas você pode trabalhar em indústria, tem pessoas formadas que trabalham em indústria, em comércio, trabalham em empresas públicas, prestam concurso, tem concursos que exigem tanto da área, né? Vou trabalhar no Banco Central, a economia, ou concursos públicos em geral, né? Afinal, vocês estudaram tanto coisas interessantes que fica mais fácil prestar um concurso em qualquer área,
né? Vocês podem trabalhar em ONGs, podem trabalhar em consultorias que vão fazer cenários sobre a macroeconomia, né? Ou seja, empresas de consultoria. Vocês podem trabalhar em atividade acadêmica, fazer pesquisa acadêmica em vários institutos que fazem pesquisa econômica. Vocês podem virar professores, né? Isso é também uma das opções. Tem um leque grande. Aqui eu não coloquei, você pode abrir sua própria firma, né? O economista trabalha como economista em vários lugares, em firmas, em organizações não governamentais e organizações governamentais. Tem colega que trabalha na ONU, tem colega que trabalha em banco, tem um colega que trabalha na universidade, tem colega que trabalha em grandes firmas, né? Essas são as praias que os economistas frequentam, digamos assim. Bom, o nosso curso, um pouquinho sobre a formação do economista. Por que eu posso trabalhar em vários lugares diferentes? Porque a gente tem 4 áreas aqui. Você tem a área de teoria. A teoria você tem o que eu acabei de dizer, microeconomia, macroeconomia. Tem matérias como economia monetária, economia do setor público, economia internacional, finanças, economia do trabalho, do meio ambiente, economia da educação. Tem várias áreas que nós vamos aplicar as mesmas teorias da escolha diante da escassez para estudar os fenômenos de forma teórica. Mas para entender a teoria é necessário usar ferramentas formais. Aqui o quarto, o tripé não, foi um tripé básico, aqui, essas 3 cores de cima. Esse tripé básico aqui, eu tenho a teoria e como apoio eu tenho a parte formal. Eu tenho cálculo, eu tenho uma matemática aplicada à economia, eu tenho estatística e depois econometria, que é a ideia de medir, mensurar os fenômenos econômicos. Afinal, se eu tenho uma teoria sobre a causa de países prósperos e pobres, eu tenho que medir pobreza, eu tenho que medir crescimento econômico, eu tenho que medir desigualdade, eu tenho que medir inflação, né? Então, vocês vão usar técnicas estatísticas e técnicas estatísticas para tentar mostrar que aquelas explicações teóricas são corretas ou não. Essa é o que você vai trabalhar na teoria, mas no mercado você vai usar as mesmas técnicas para fazer cenários, para fazer previsões, de coisa. E tem um lado do matemática, aqui, verdinho, tem um lado laranja aqui, de humanidades, né? Eu dou uma matéria que eu falo muito de filosofia, né? Dou uma matéria de filosofia da ciência, afinal tem economistas com opiniões diferentes, os economistas brigam, discordam. Então uma das perguntas é quem tem razão. Então isso é uma questão filosófica, né? Então tem matérias sobre a história das controvérsias econômicas, né? Tem história econômica do Brasil e história do mundo, né? E o que gerou, qual é a causa da Revolução Industrial, quais são os impactos disso, ou quais são as mudanças do futuro da economia. Você pode aplicar as mesmas teorias que estão em azul aqui para entender o mundo, desde o passado do Brasil quanto o presente do Brasil. Você pode olhar, por exemplo, se for estudar macroeconomia, você tem os dados estatísticos e você tem os governos. Vamos ver o que o Getúlio Vargas fez, o que o Washington Luiz fez no passado, né? Esses nomes antigos, JK, né? E no mundo, né? Que aconteceu a Guerra Mundial, ou por que o Império Romano caiu, é história, mas a gente vai olhar sob o ponto de vista da economia. Os bárbaros ficaram bravos ou não? Existem razões econômicas para o declínio do Império Romano. Nós vamos usar a própria teoria que explica porque um país fica rico ou não, para explicar porque o Império Romano caiu. Bom, então você tem esses 3 elementos, teoria, métodos e história. Eles são unidos para te dar a formação que eu acabei de fazer, e no último ano você se forma como pesquisador. Então, aqui está escrito monografia, vocês vão estudar sob a orientação de um professor que te dá um atendimento exclusivo sobre o teu tema de pesquisa, né? Então, vocês vão fazer técnicas de pesquisa, que é entender como fazer pesquisa, e depois monografias, né? Ou seja, fazer uma pesquisa para coroar o curso com uma mini atividade de ciência que vocês exercitam, né? E, paralelamente com isso, vocês vão fazer estágio, né? Ou trabalhar naquelas organizações externas à USP ou dentro da USP, as entidades associados a vários assuntos diferentes. Então, isso abre um leque de coisas muito diferentes para a formação de uma pessoa dentro do curso de economia. Agora, tem mais um
slide aqui, o nosso curso na FEA, ele tem 4 anos, ele vai ser diurno a partir de agora. A característica dele é um curso pluralista, ele é forte na teoria, ele dá direitinho, enfatiza as ferramentas formais, e tem a formação histórica. Tem curso de economia por aí que só tem o blá 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 de história. Tem um curso por aí que só tem o blá 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 da matemática. E um acha o outro inadequado. Não, nosso curso da USP, você tem uma formação pluralista, que você é formado em todos os aspectos aqui que são importantes para um economista, né? Okay? Nós temos uma estrutura física adequada, na biblioteca é central para o campus, nós temos na faculdade salas de estudos, computadores e grupos de estudo que vocês podem ser engajados, né? Nossos professores, como eu disse, são todos doutores, com formação diversificada, gente que se formou no exterior, gente que se formou na própria USP, gente que veio de outras faculdades, com formações e opiniões diferentes, mas todos eles bastante competentes em suas respectivas áreas. E vocês têm oportunidades, como eu disse, de fazer iniciação científica, trabalhar no mercado, conforme você é uma pessoa mais inclinada a uma coisa, ou mais pragmático, mais teórico, ou entidades estudantis, que você pode desenvolver, digamos, a inteligência emocional e as formas de se relacionar com as outras pessoas e trabalhar com o mundo prático dos negócios e das entidades e das organizações em geral. Então, e, finalmente, eu coloco aqui, a última coisa que eu vou colocar é a programação do curso de economia. Primeiro até o 8º semestre. Isso aqui é a grade de ensino. O primeiro semestre você estuda introdução à microeconomia, estuda cálculo e álgebra matricial, é a parte de matemática, em verdinho aqui. Depois é a parte humanística, nós vamos estudar quem é o Adam Smith, quem é o Marx, quem é o Keynes, né, no primeiro semestre. E um pouquinho de teoria da administração. Então, tem a prática, tem a teoria, tem a formação matemática, tem a formação teórica. E cada cor aqui é um tipo de formação. Por exemplo, introdução a micro 1, micro 2, micro 3. Não lembro mais se foi Lucas ou Tiago que falou que gostou, foi o Lucas, né, que falou que gostava de micro 3. Depois tem a parte de macro, que é estudar as coisas que saem no jornal mais, né? Teoria macroeconômica 1, 2 e 3. Tem uma introdução também. A matemática tem 1 e 2, depois tem uma matemática aplicada a teorias econômicas. Depois tem a parte de estatística, introdutória, 1 e 2, depois econometria, 1, 2, 3. Tem a parte de finanças, matemática financeira, finanças 1 e 2. Né? Também é uma parte prática muito útil. Computação, tem uma matéria, depois uma outra optativa, isso aqui são só as obrigatórias, sobre computação, programação, que cada vez vai se tornar mais importante no mercado. A área de história, eu tenho essa matéria dos grandes economistas, e depois a história econômica, seja geral, seja do Brasil, né? Ou seja, do Brasil contemporâneo, para vocês poderem analisar a economia atual. Né? E depois pensamento econômico, que é história das teorias, né? É continuação dessa matéria. E outros departamentos, coisas complementares, vocês têm que ter uma introdução a coisas de direito, introdução à administração, introdução à contabilidade, depois direito econômico, e aqui também coisas de contabilidade. E depois técnicas em pesquisa e monografia, que é você fazer sendo como cientista. E no final tem as optativas. Você gosta de meio ambiente, então você escolhe as matérias de meio ambiente. Você gosta de finanças, faz algumas matérias de finanças aqui. Ok? Então, você tem a liberdade de fazer uma matéria qualquer, desde Tupi-Guarani, se tiver, não tem aqui no campus de Ribeirão Tupi, né? Só brinquei que aquilo era no campus de São Paulo. Mas vocês podem fazer matérias no departamento de matemática, departamento de história, né? E tem algumas optativas dentro do nosso menu de escolhas de disciplinas de economia. Ok? Essa é a apresentação do curso de economia. Então, eu vou parar de apresentar isso, só para dar uma pincelada sobre o que é o curso de economia da forma mais rápida possível. Okay? Bom, eu espero que, para quem está assistindo, que esse vídeo possa ter sido útil, para dar uma pincelada sobre o que é economia. O que eu recomendo seja lá qual for o curso que vocês escolherem, se informem, conversem com os profissionais. Por exemplo, um amigo meu dá consultoria com isso, né? O sonho do rapaz ali era ser cirurgião. Mas daí esse meu amigo, que é médico, falou, pô, mas você conseguiu se imaginar ficar 10 horas de pé por dia? Dele teve um choque, assim, do tipo, não, mas é físico, a profissão de cirurgião é física, é que nem jogador de futebol e cirurgião, não é uma coisa intelectual, não. E, sabe, a pessoa não pensou nisso. Claro, é intelectual, você vai operar um cérebro, é intelectual, mas ele não pensou no fato de ter que ficar de pé 10 horas por dia. Né? Então, você tem que pensar com pessoas que trabalham na área, como que é aquela profissão?
né? Então, conversem com as pessoas das áreas, conversem com alunos dos cursos, entrem no site das faculdades. Agora, em pandemia é mais difícil, mas tem que ser online, mas pesquisem bastante antes de entrar e não tenham medo de errar. Eu errei, eu comecei fazendo física, troquei por administração e troquei por economia, né? Acertei na terceira vez. É bom não errar nisso, mas erros acontecem, mas se informem antes. Por isso que existe esse evento aqui, para tentar ajudá-los nisso, mas estimulá-los a pesquisar, né? Não dá nenhuma resposta definitiva, é mais para pesquisem bastante antes de escolher uma área ou outra, tentem se imaginar fazendo aquilo, né? Estudando aquilo e depois fazendo aquilo. Pense no lado prático, né? Eu vou formar em filosofia, tudo bem, se eu já tenho a vida ganha, porque eu sou milionário, tudo bem, mas ou não, ou ali eu vou ser professor de criança, ou não. Ou outra área mais valorizada, ou aquela área está desaparecendo, ou aquela área está entrando na moda, ou se eu pretendo mudar de país, será que se eu ser professor de português, eu não vou conseguir viver na Rússia? Eu vou, tem gente querendo fazer estudar português, né? Então pense nesses, desculpem aqui, não desliguei o som, pense nesses vários aspectos, e daí tomem uma decisão com o máximo de informação possível. Ok? Então, eu agradeço a atenção de todo mundo, agradeço o Tiago, o Lucas, vocês querem, falem alguns segundos para se despedir do pessoal, e eu agradeço a vocês dois e a todo mundo, e ao Henrique e todo mundo que nos assistiu aqui, e vai nos assistir. Tá? Boa tarde para todos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por verem a gente. E é isso aí. Boa sorte aí na vida. Obrigado, Lucas. Thiago. Muito obrigado aí por terem vindo a gente. E qualquer dúvida, assim, sigam a orientação do professor aí, pesquisem mais, tentem entrar em contato com pessoas que fazem curso, trabalham, que com certeza vão poder te contribuir bastante aí nessa hora de escolher que carreira escolher para prestar o vestibular. No mais, aí, desejo boa sorte para vocês nos vestibulares que vocês vão enfrentar daqui para frente. Ok, obrigado a todos, então, e está encerrado o nosso evento aqui. Boa sorte para todo mundo.